42% das invenções registradas na Espanha são assinadas por mulheres. O que será que acontece lá? Com certeza é o destino das nossas próximas férias, né? Próximo feriado. Hein, Carol? Você tem que receber todo mundo lá. A gente tem que entender o que é isso, né? Será que tem a ver com o quê? Tem a ver com uma questão cultural, né? Tem anúncio na televisão? Pense, né? Faça. Será que é uma questão de ambiente, né? Ou a família? O que será que acontece, né? Quando eu mencionei a vocês a invenção do Wi-Fi e do Bluetooth, que foi feito por uma mulher, a Heidi Lamar, ela era artista de cinema, né? Austríaca. Saiu fugida da guerra e foi para os Estados Unidos cantar, dançar, atuar, né? E foi lá, naquele ambiente, que ela encontrou essa segurança, essa confiança, essa liberdade, né? Foi pensando em fugir da guerra que ela criou o conceito Wi-Fi Bluetooth. E foi em parceria com o pianista dela, né? Enquanto fazia um show de música. E ela não soube como fazer, precisou de um engenheiro para desenhar, né, tecnicamente. Encontrou uma parceria lá, nos Estados Unidos, né? Então, que bom que Brasil e Espanha já têm essa relação de parceria. Vocês são bem-vindos, nós somos bem-vindos. Preparem-se, iremos nas próximas férias e feriados para lá, né, entender, acontecer, trazer esse aprendizado. E que bom que o Brasil se torna hoje o terceiro país a participar desse movimento. Então, tem Espanha... Não, o quarto país, Espanha, Canadá, Portugal, Espanha, Itália, Colômbia e Canadá. O quinto país. Ufa, ainda dá para contar numa mão, ainda dá para a gente dizer que é inovador, né? Então, o primeirinho. Que bom, muito bem. Bom, nesses últimos 2 anos, né, de preparo, de desenvolvimento do conceito do movimento STEM aqui no Brasil, o que aconteceu? Muita coisa aconteceu. E agora a gente vai entender o impacto dessas iniciativas STEM no Brasil nos últimos 2 anos, até que ponto, né, tudo isso que vem acontecendo está sendo capaz de mudar a realidade. Quem vai contar para a gente é a Suzana Cabos, presidente de gestão de dados do relatório anual de mulheres STEM, que infelizmente também não pôde comparecer hoje, mas, igualmente, Eva fez questão de gravar um vídeo. Vamos assisti-lo, então. Datos, datos y más datos. Porque somos eso. Somos datos. Bienvenidos y bienvenidas a este STEM Woman Annual Report, primera edición, para Brasil, donde los datos nos definen. Permítanme explicarles una historia que inició en el STEM Woman Congress del 2018. Pensamos que necesitábamos medir cómo todas estas iniciativas, voluntarios, voluntarias, empresas, actuando con un único propósito, estaban impactando en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestro mundo. Y decidimos medir a través de datos que nos pudiesen evidenciar cómo todos nosotros trabajamos en la misma dirección para promover que más chicas y más mujeres estén en áreas STEM. Desde entonces, no solo hemos realizado 1 o 2 o incluso 3 Annual Reports, hemos hecho ya el 6º Annual Report en un país como es España, y en otros países estamos ya en la 2ª y 3ª edición de Annual Report. Hoy será la primera edición para Brasil. ¿Y qué medimos exactamente en este Annual Report? Medimos a través de una serie de variables que describen más de 70 iniciativas que hemos captado allí en Brasil, clasificándolas dependiendo de la etapa de la mujer en la que están impactando. Las que impactan entre los 0 hasta la edad, hasta la educación obligatoria, 14-15 años, las llamamos inspiración. Y estas lo que hacen es motivar, inspirar a que más chicas, pero también chicos, estudien en áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Y luego están las otras iniciativas que impactan más en la educación opcional, hasta el máster, posgraduado, doctorado, y en toda la etapa profesional de una mujer hasta la consolidación y madurez de la etapa profesional. Y ellas se llaman carreras. Medimos cómo estas iniciativas están impactando en chicas y mujeres para estudiar y trabajar en áreas STEM. ¿Y cómo medimos para ser 100% fiables? Medimos a través de una encuesta que recibimos por parte de estas iniciativas con más de 10 variables cuantitativas o cualitativas diseñadas con la colaboración de estadísticas, psicólogas, también expertas en diversidad y en STEM, y que están también participando en iniciativas también en el país. ¿Qué más hacemos? Recogemos información también propia de la población, como datos sociodemográficos que recogemos a través del Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Educación o Ministerio de Trabajo. Y ahora la gran pregunta, ¿qué hacemos con todos estos datos? Pues realizamos un primer análisis descriptivo para entender cómo es el interior de todas estas iniciativas, en qué grupos de edad están impactando, qué territorios tienen estos programas, cuáles tienen un impacto mayor y mejor, cómo se financian estas actividades, qué tipo de organización está por detrás de todas estas actividades y qué tipo de actividades también están realizando. Los impactos totales generados, en qué medida las actividades de estos programas impactan en la población del país. Y actualizamos año tras año para conocer nuestro ecosistema. Características de las iniciativas, cómo la presencia o ausencia de estas iniciativas impacta en el comportamiento de la población femenina en el ecosistema STEM, comparando a la vez año tras año y compartiendo toda esta información con estas iniciativas para también animarlas a colaborar entre ellas, como Ana nos va a explicar después en el específico informe para Brasil. También detectamos brechas o posibles gaps, como por ejemplo aquí en esta imagen, donde vemos que en las iniciativas precisamente de inspiración nos faltan iniciativas en los primeros años de infantiles. Y Ana también nos explicará este tema. También realizamos un análisis profundo de esas nuevas iniciativas que empiezan a medirse en el informe anual. Y año tras año analizamos posibles patrones de evolución que nos ayudan a obtener conclusiones y diseñar las mejores estrategias para tener los planes de acciones más efectivos. También analizamos y cruzamos información de nuestra encuesta con los datos e información propia del país para obtener conclusiones cruzando variables, haciendo proyecciones y, cómo no, predicciones. Nos gustaría destacar que es el 6º año consecutivo que podemos llevar a cabo este estudio y esto nos permitirá hacer un modelo predictivo que relacione los impactos de todas estas iniciativas con los resultados relativos a la inscripción en estudios STEM. Nuestro informe anual es la evidencia real de que nuestro concepto hub digital, el STEM Atlas, articulando el ecosistema STEM, hoy es una realidad. Es el lugar donde precisamente las iniciativas encuentran de forma objetiva sus datos, pero no solo los suyos, sino también el de todo su ecosistema. Y ahora paso a paso estamos integrando muchos más países. ¿Os podéis imaginar dónde podemos llegar? Como Peter Drucker dijo, solo lo que medimos se puede gestionar. Hoy medimos para lanzar los mejores planes de acciones y así conseguir que más chicas y más mujeres estén en áreas STEM, para que nuestro propósito sea una realidad hoy y no solo un sueño de mañana. Y ahora os paso con Ana, que os va a explicar los datos que hemos recogido de las iniciativas que están actuando en Brasil durante el 2024, los análisis que hemos realizado y los mejores y mayores insights que hemos obtenido a través de este análisis.
muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Gracias. Muito bem, muito bem. Me chamou a atenção o fato de não terem encontrado iniciativas na primeira infância, né? Para estimular as meninas a serem o que quiserem. Me lembrei rapidamente de um amigo, ele tem 2 filhas, uma de 5 e uma de 7. E isso é uma coisa que a gente pode fazer na prática, com filhas, sobrinhas, amiguinhas, netas, né? Ele perguntou para as filhas o que elas queriam ser quando crescer, e valia tudo. Astronauta, cientista, ele foi estimulando. Vale isso, vale isso, vale isso. Várias profissões consideradas difíceis, né? Ou que a gente, sem querer, nos coloca limites. E aí ele colocou essa informação e pediu para o ChatGPT criar uma imagem delas adultas, para elas se verem nessas profissões. Elas amaram. Aquilo assim empolgou absurdamente, elas mudaram inclusive o comportamento, estão confiantes de que vão chegar lá, nesse sonho, nessa profissão. Então, é realmente o que a Ana falou, que a gente vem falando aqui ao longo da manhã, cabe a cada um de nós, e a gente pode fazer, às vezes, um pouquinho, um brilhinho que vai brilhar e repercutir para sempre, né? No dia a dia, a gente consegue também. Bom, quero, então, convidar para aprofundar as informações do relatório brasileiro, a Ana Gaspar, assim como a Suzana já introduziu, gerente de treinamento da IBM e embaixadora STEM Women Congress. Bem-vinda, Ana! A palavra é sua, vou te dar o microfone. Você vai ficar aí? Ai, perfeito, tá bom. Mulher alta é assim, né? Tem que se adaptar. Ela está aqui preocupada, genuinamente falando, não quero ficar na frente dos slides, atrapalhar a visão. A gente que tem 1,60 m não tem esse problema. Bom dia. Tá ótimo. Quero cumprimentar todos e todas. Muito obrigada por estarem aqui hoje, nessa manhã fria de São Paulo. Tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu, também enfrentam um pequeno trânsito de 1 hora, alguma coisa assim. Quero começar agradecendo a casa. Eu sou uma estudante, uma professora e uma profissional, então estar para mim numa instituição de ensino é sempre uma alegria enorme. Eu quero agradecer também a Ana pelo convite. Ana, parabéns pela sua competência em mobilizar essa comunidade, criar esse movimento incrível no nosso país. Quero cumprimentar a todos que já estiveram aqui antes, ecoar as palavras da Tânia e dizer que, sim, esse é um passo muito importante na nossa jornada, dizer também, cumprimentar a Eva e dizer que eu tenho muitos sonhos e eu quero contar alguns para vocês aqui, a partir dos insights dessa pesquisa. Quero cumprimentar também o colega da Secretaria de Educação e dizer que eu sou aluna de Engenharia da Computação da Univesp, então que alegria saber que as ações do Estado alcançam muitas pessoas e nos ajudam a ampliar oportunidades também para mulheres e para a população no Estado de São Paulo. Bom, então, o que eu vou fazer aqui é um recorte dessa pesquisa super importante e, antes de começar, um último agradecimento a todas as iniciativas que participaram da nossa pesquisa. Tenho certeza que aqui no palco e aqui na plateia também temos muitas de vocês que ajudaram a preencher, a responder, né? A gente recebe tantas pesquisas no dia a dia e a gente está sempre tentando atender a todas e responder com acurácia para a gente ter acesso aos dados. E como muito bem nos disse aqui a Suzana, os dados são super importantes para endereçar as nossas ações e ajudar a sedimentar, consolidar, ampliar e melhorar as oportunidades em STEM para meninas e mulheres. Então, eu queria começar falando para vocês do nosso universo, né, de iniciativas. Estamos falando aqui de 75 programas. Foram 75 iniciativas que atenderam ao nosso chamado para responder essa pesquisa. E, como a Suzana também disse, nós temos aqui uma segmentação importante que vai guiar a minha fala e os insights que eu vou mostrar daqui para frente. Nós temos iniciativas separadas por idade. Ou por etapa escolar, se a gente quiser chamar assim também. As chamadas de inspiração, que tem a ver com a primeira infância, a primeiríssima e a primeira infância, e até a formação dos primeiros anos da educação básica, que é o 9º ano da educação básica no Brasil, e, a partir disso, o ensino médio, principalmente ensino médio técnico, os anos de universidade e também a carreira profissional. Então,
sempre que a gente se referir daqui para frente à inspiração, nós estamos falando de crianças, pré-adolescentes e adolescentes, até o 9º ano da educação básica, e carreira, já estamos falando de meninas e mulheres no ensino médio técnico profissionalizante, na universidade e na vida profissional. Pois bem, na nossa amostra, 100% das iniciativas atuam no segmento de carreira. Quer dizer que a maioria absoluta da nossa amostra está preocupada com a etapa de carreira de mulheres em STEM. Entretanto, 37% apenas atuam em inspiração. Então, ecoando um pouquinho o que a Suzana já adiantou para vocês, temos aqui um primeiro insight, um gap, uma lacuna de iniciativas para começar a inspirar meninas desde cedo, porque outras pesquisas nos informam que os estereótipos de gênero em relação à carreira e a profissões, sobretudo em STEM, começam muito cedo. Em casa, na escola, nos espaços de brincadeira, nos produtos culturais aos quais as meninas, as brincadeiras, os filmes, as novelas, as TVs, os brinquedos. Então, é importante que tenhamos iniciativas e que incentivemos desde muito cedo. Ótimo. E aí, aqui, mais alguns recortes de coisas que não temos muita explicação, mas temos os dados e precisamos aprofundar neles. Em relação aos projetos de carreira, as iniciativas de carreira, a gente observa uma certa instabilidade no ano de criação desses programas. A gente não consegue explicar por quê. A gente tem algumas pistas, sejam de movimentos relacionados a movimentos globais, como a Agenda 2030, lançada em 2015, que apoiou a diversas iniciativas relacionadas a gênero que nascessem ao redor do mundo, e também o movimento Me Too, em 2018, mas a gente vê no Brasil uma explosão de iniciativas acontecendo em 2024, que bom, quer dizer que a gente está aqui no ano seguinte a iniciativas que surgiram para inspirar mulheres em carreira. Esse é um dado sobre o segmento de carreira. Temos aqui também um apanhado, talvez nem todos vocês vão conseguir enxergar daí, mas eu quero chamar a atenção para apenas um que diz respeito à fase de carreira. Esse é um recorte, como eu mostrei aqui no slide anterior, a gente teve essa concentração de 16 programas sendo criados, nascidos no ano passado, e quando a gente aprofunda nesses 16, a gente tem alguns detalhes, e eu queria chamar a atenção para apenas um, todos os outros vocês podem depois acessar no nosso relatório completo, mas é dizer que quando quando a gente denomina o início da fase de carreira, que é no ensino médio técnico, a gente tem muitas iniciativas, mas a gente tem uma vala na metade da graduação. E a gente também vê que esse é um dado crítico quando é uma fase muito importante em que meninas e mulheres abandonam a graduação em carreiras STEM. Então, mesmo que a gente tenha mais iniciativas para mulheres que já tomaram essa decisão, ou seja, já passaram um grande obstáculo de sua vida, que é tomar a decisão pela carreira STEM, investir na universidade e entrar, mesmo depois que elas entram, a gente ainda tem um leque de iniciativas para ajudar na permanência dessas estudantes nos cursos de STEM. Ótimo. E aqui também mais um comportamento diferente de outros países onde a pesquisa já foi aplicada, mas importante também para entender, no Brasil, como essas iniciativas são mais modestas no começo, aqui na primeira infância e depois na pré-adolescência, e como elas vão crescendo numa certa recorrência até chegar à vida adulta. Eu destaco isso porque, em outros países diferentes, por exemplo, como na Espanha, esse gráfico tem cara de duas montanhas. Então, a gente tem muitas iniciativas na fase de inspiração e muitas iniciativas também na fase de carreira, com um certo gap aqui entre o fim da etapa da educação básica e o início da universidade, que é um comportamento diferente no Brasil, onde a gente observou na nossa amostra que esse crescimento tem alguma constância. Ok? E aqui, alguém falou aqui sobre como os dados nos impelem, né? Nada novo para qualquer pessoa que trabalha com a área de impacto social, desenvolvimento socioeconômico ou desigualdades abissais no nosso país. A maioria das iniciativas se concentram em São Paulo. É urgente interiorizar as ações
e democratizar o acesso a essas iniciativas para o interior do Brasil, sobretudo para áreas mais... quanto mais longe da costa, menos acesso essas pessoas têm, meninas e mulheres, a iniciativas STEM. Então, nenhuma novidade aqui, mas mais um dado que diz para nós o quanto é urgente ampliar as oportunidades para meninas e mulheres no Brasil. E aqui um dado também, de novo, que ajuda a corroborar o quanto a gente precisa investir nos recortes de raça e gênero. É importante também se atentar para que o problema não se repita, porque a gente também vê o quanto essas interseccionalidades são afetadas e impactadas quando estamos falando de meninas em STEM. Na nossa iniciativa, na amostra das nossas iniciativas, 23% atendem a meninas e mulheres brancas, 20% pardas e apenas 4% negras. Mas o mais importante é entender que mais de 53% não tem essa informação. Ou seja, desde o princípio de sua criação, quando as iniciativas são criadas, é preciso criar esse olhar para o dado em relação ao recorte de raça, porque é importante nos atentarmos que meninas e mulheres negras também ficam para trás em relação às oportunidades, seja na escola ou na carreira. É importante não esquecer desse ponto. Temos também aqui um gap e uma ausência de dados e informações sobre pessoas indígenas e asiáticas. Bom, quando aprofundamos aqui, eu quero falar um pouquinho sobre financiamento. Na nossa amostra, a gente percebe a maioria das iniciativas recebendo... bom, elas estão... Não é financiamento, me desculpa. Aqui é sobre os egressos, né? A gente está atendendo, essas iniciativas estão atendendo estudantes e meninas e mulheres de quais tipos de instituição. As iniciativas estão beneficiando, em sua maioria, pessoas egressas ou advindas de instituições públicas, então, de escolas e universidades públicas, o que é ótimo, mas tem uma coisa aqui que eu queria muito chamar a atenção, eu não sei o quanto vai dar para ver, mas eu vou informar para vocês que a maioria dessas pessoas de instituições públicas estão vindo das regiões mais ricas do país. Ou seja, nas regiões que mais precisam, a gente está tendo menos atendimento às pessoas de instituições públicas. Isso é outra coisa preocupante, porque ajuda a aprofundar desigualdades nesse nosso país, que precisa cada vez mais de apoio para a redução das desigualdades. Então, aqui tem algo que nos chama a atenção de novo e nos impele a criar iniciativas que atendam ao Brasil de maneira mais igualitária. Ótimo. Esse foi um apanhado geral sobre as iniciativas, e agora que eu só tenho 5 minutos, eu vou chamar a atenção para cada uma das fases e tentar trazer aqui os principais insights para cada uma delas, começando por inspiração, que são aquelas que atendem as meninas na primeira infância e até a educação básica. Então, aqui temos um pequeno impacto. Essas 75 iniciativas ainda representam um impacto muito inicial. Aqui algo que eu já comentei com vocês, que as iniciativas são muito pequenas quando refletidas desde 1 ano de idade até os 14 anos, então precisamos incentivar mais nossas meninas desde a tenra idade. E aqui algo também que a gente precisa falar. É importante incluir os meninos também, os estereótipos de gêneros, eles são relacionais. É super importante lembrar disso, minha gente. Qualquer iniciativa para a inclusão de meninas e mulheres, é importante que os meninos também sejam incluídos nisso, tá bom? Isso é bem importante. Temos também acesso aos dados de que, na universidade, um dos grupos que mais precisam participar do apoio da permanência da universidade são exatamente os colegas de classe. Então, aqui é importante, desde a tenridade, que meninos também participem dessa formação para a igualdade. Então, aqui, esses programas e essas iniciativas que a gente está recebendo dados ainda fazem isso de maneira incipiente. Aqui também um dado importante, agora sim, sobre financiamento, que eu tinha dito anteriormente.
A maioria desses programas são organizações organizações sem fins lucrativos, então, a maioria dessas iniciativas tem uma natureza jurídica sem fins lucrativos, mas muitas delas também são feitas por empresas privadas ou por instituições educacionais. E esse é um gráfico que eu queria chamar a atenção, porque a gente tem um impacto sobremaneira maior das iniciativas sem fins lucrativos do que das companhias privadas. Então, acho que aqui o que a gente chama a atenção é o quanto é importante para quem está nas empresas privadas prestar atenção à importância do impacto e ao número de pessoas atendidas e como que isso reflete na sociedade, na transformação. E aqui, em relação à colaboração, a gente tem uma relação íntima entre iniciativas que afirmam que colaboram entre si e os impactos aqui representados por número de pessoas atendidas. Então, aqui o chamado é para que a gente colabore, para que a gente forme alianças, para que a gente trabalhe mais perto umas das outras, que a gente não dispute pelo dinheiro das organizações, que a gente consiga otimizar e que a gente dê as mãos para poder alcançar mais meninas e mulheres. Ótimo. Agora, sobre carreira. Oba, acho que eu tenho 2 minutos, vai dar tempo. Sobre carreira, aqui sim a gente tem um impacto bem mais representativo para a fase do ensino médio técnico e universitário e também para a fase de carreira. O nosso maior impacto, as nossas iniciativas estão aqui apresentando que quando nós já estamos no mercado de trabalho, nós temos muito mais apoio e encontramos muito mais iniciativas para as nossas vidas do que quando ainda somos crianças ou adolescentes. Pois bem, então, aqui também vemos esse reflexo, esse é um recorte daquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, onde as iniciativas vão crescendo até alcançar um pico de carreira, então, mulheres que já estão maduras ou em posições de liderança encontram muitas iniciativas de apoio para a permanência no mercado. E aqui, diferentemente das iniciativas relacionadas à inspiração, a gente vê um impacto das iniciativas que têm a natureza estritamente privada, muito mais próximo das iniciativas que têm a sua natureza jurídica sem fins lucrativos. Então, aqui na fase de carreira, eu acho que talvez a gente esteja já bem mais organizado para a colaboração, para o impacto e para o entendimento das prioridades para a vida das mulheres quando já são profissionais. Ótimo. E eu termino com esse, e esse foi eu que escolhi. Obrigada, Suzana, se você estiver nos assistindo, por ter deixado eu incluir esse, porque esse está muito enviesado aqui. É totalmente Ana Paula, e eu queria chamar a atenção para isso, porque se na fase de inspiração o nosso principal desafio é fazer esses programas chegarem às meninas e colaborarmos entre as iniciativas e incluir meninos também, para mim aqui tem uma coisa que corrobora muito e dialoga muito com os dados que já temos presentes. Nós precisamos de ocupar os lugares de liderança. Nos deem esse lugar, nos coloquem nesses lugares. Vamos juntas fazer um compromisso, porque as iniciativas estão tendo impacto. Esse é um gráfico que mostra quais são os principais tipos de iniciativas que a gente tem quando as mulheres já estão em carreira, e uma das atividades que tem menor impacto é quando a gente fala de acesso a emprego. Nós temos muito networking, nós temos muita formação, nós temos muito evento, nós temos muita mentoria, mas a gente ainda tem pouco acesso a emprego e às cadeiras de liderança. Então, eu queria também terminar a minha fala fazendo essa provocação para todos nós aqui, para que toda vez que a gente tiver acesso e oportunidade para colocar alguém numa posição de liderança em STEM, que a gente privilegie mulheres e profissionais. Muito obrigada.